Seja bem-vindo ao nosso podcast Solitude Divina. Vamos começar com nossos abraços aos novos inscritos. Hoje o abraço vai para Jean Kyler. Acho que é assim que se pronuncia. Nosso seguidor de Barreiros. Esse é fera. Quem tá mandando o abraço é a rapaziada do Retiro Manancial. Um abraço para toda a família. Para Eli, sua mãe e fiel intercessora, a Jaina, a Roseli e o Alessandro. Para enriquecer ainda mais nosso imaginário, colocamos nosso conteúdo para debate. Bem-vindos a esta nossa troca de ideias. A nossa conversa hoje mergulha numa questão que eu acho toca ao coração da experiência espiritual. E ela foi inspirada por uma reflexão muito interessante do canal Solitude Divina. Exatamente. O material que a gente analisa usa uma metáfora muito forte da fé como um tesouro, né? Algo de valor inestimável que precisa ser, de alguma forma, protegido de ladrões, como, por exemplo, certas influências culturais, leituras ou até algumas formas de entretenimento. E isso nos coloca diante de uma tensão fundamental. Uma pergunta que, todo crente se faz em algum momento. A fé é primordialmente um dom precioso que a gente deve guardar as 7 chaves em recolhimento para proteger a pureza dela? Ou será que, pelo contrário, ela é uma força viva que só se torna robusta de verdade quando se lança no mundo, quando é provada e fortalecida no confronto com os desafios, com as dúvidas, com as complexidades da vida? É o dilema clássico entre a fortaleza e a arena, né? Nesta nossa análise, eu vou defender a perspectiva de que a fé é de fato o maior tesouro que possuímos e que a sabedoria espiritual reside justamente em protegê-la com vigilância, com discernimento, cultivando ela num ambiente seguro. E eu vou argumentar por um outro lado, que uma fé que se esconde do mundo corre um risco muito grande de se tornar irrelevante, frágil. Eu defenderei que a verdadeira força da fé não se mede pelo quanto ela é protegida, mas sim pelo quanto ela consegue suportar e transformar quando é exposta às provações da realidade. Perfeito. Então, começando pela minha posição, eu acredito que a tese central do material de origem ela está absolutamente correta e é de uma sabedoria imensa. Chamar a fé de o maior tesouro que a gente pode ter não é um exagero poético, sabe? É uma definição precisa. E como qualquer tesouro, a atitude mais sensata é a de cuidado. Ninguém deixaria uma joia de família exposta na rua. Seria uma imprudência. Os ladrões da fé que o texto menciona, o consumismo que nos diz que a felicidade está no ter, os espetáculos que banalizam o sagrado, que mancham o coração, as leituras que promovem o cinismo, são ameaças muito reais. E a genialidade da análise está em apontar que eles agem sutilmente, tipo uma ferrugem que corrói o metal. Não é um assalto violento, é uma corrosão lenta da nossa capacidade de crer. Por isso, as ações propostas são tão práticas e, eu diria, necessárias. Buscar uma formação sólida para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, rezar o credo com atenção, sabe? Meditando em cada verdade que a gente professa, viver de forma coerente, e só então, com essa base, dar testemunho. É um processo de cultivo consciente. O modelo insuperável disso, como a fonte bem aponta, é Maria. A saudação de Isabel, bem-aventurada tu que creste, revela a fonte da felicidade dela. Não o questionamento, mas a confiança. A jornada dela, desde o sim na Anunciação até a fidelidade silenciosa no Calvário, é o arquétipo de uma fé que é guardada, nutrida e que encontra sua força em Deus, não no confronto com o mundo. Certo. Eu entendo perfeitamente a força dessa visão e ela tem uma tradição muito longa. Mas eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente, talvez mais arriscado. A metáfora do tesouro a ser guardado, por mais bela que seja, pode sem querer nos levar a uma espiritualidade de estufa, uma fé que se torna tão protegida que acaba por se tornar temerosa, que se esconde do mundo ao invés de buscar transformá-lo. A própria fonte que a gente está analisando, de forma muito honesta, reconhece a nossa fragilidade ao citar o grito dos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Repare bem, eles não pedem: Senhor,
proteja a nossa fé. Eles pedem aumenta. Não é um pedido por mais muros, mas por mais força para encarar o que está lá fora. A dúvida, a sensação de pequenez, elas não são falhas a serem escondidas, mas o ponto de partida para um crescimento real. E os exemplos que o texto mesmo traz são a prova disso. Pense nos milagres, os 2 cegos, a mulher com hemorragia. A fé que os curou não nasceu num ambiente seguro e controlado. Pelo contrário, nasceu no meio do caos, da multidão, do desespero. Eles se arriscaram, foram contra a corrente, gritaram por ajuda. A fé deles foi forjada no engajamento total com a dureza da vida. Uma fé que se protege demais corre o risco de virar um vaso de cristal, lindo, mas que se quebra no primeiro contato com a realidade. A fé que eu vejo no Evangelho é mais como aço, forjada no fogo e na martelada das provações. Mas você fala de uma fé temerosa e eu vejo como uma fé prudente. A prudência é uma virtude cardial. O texto aponta com precisão para os perigos reais da cultura contemporânea. Não se trata de medo patológico, mas de discernimento. Escolher o que entra na sua mente e no nosso coração, como diz a fonte, não é fugir do mundo. É o equivalente a um atleta de elite que cuida rigorosamente da alimentação, do sono, dos pensamentos. Ele não faz isso por medo de competir, mas exatamente o contrário, para estar na melhor forma quando a competição chegar. Ele sabe que uma noite mal dormida, uma alimentação errada, podem comprometer todo o esforço dele. Proteger a fé é isso, é cultivar um jardim interior, como diziam os santos, para que as sementes da palavra possam crescer sem serem sufocadas pelas ervas daninhas do cinismo, do materialismo, da desesperança. A coerência entre o crer e o fazer, que o material enfatiza tanto, exige essa vigilância constante. Não dá para querer colher rosas se a gente planta espinhos. Mas aí é que está o ponto que me inquieta. Essa sua imagem do atleta é muito boa, mas ela me leva a pensar em outra direção. O atleta treina para quê? Para competição. Ele se prepara para o ar, para confronto. E se a nossa fé, de tanto se preparar, nunca entra na arena? Uma fé madura não deveria ser capaz de, por exemplo, analisar criticamente as tais leituras inadequadas e extrair delas lições ou mesmo refutá-las com argumentos sólidos, em vez de simplesmente evitá-las? Mas isso é para um estágio avançado. Primeiro você constrói a musculatura, depois vai para o ringue. Expor um iniciante a um campeão peso pesado é garantir a derrota dele. Concordo, mas a vida não espera a gente se sentir pronta. O chamado do próprio texto para dar um testemunho sereno, mas firme, exige que a gente esteja no mundo em diálogo com ele. Como é que podemos testemunhar uma realidade da qual nos isolamos? Se nos fechamos numa bolha de segurança, nosso testemunho alcança apenas quem já está dentro dela. É como pregar para convertidos. A promessa que a fonte cita de que Jesus nos confessará diante do Pai, se o confessarmos diante dos homens, implica um engajamento público, uma presença na praça pública que inevitavelmente nos expõe a esses ladrões que você menciona. A questão não é se vamos encontrá-los, mas como vamos lidar com eles quando os encontrarmos. Mas veja, o engajamento pressupõe uma base sólida, um alicerce. Ninguém constrói um prédio começando pelo telhado. O texto é muito sábio ao tratar a crise de fé, aquele sentimento de pequenez, como o momento exato de se voltar para dentro, para Deus. É o que fizeram os apóstolos ao pedir, aumenta a nossa fé. A dúvida ali não é celebrada como um estado desejável, entende? Mas como uma condição a ser curada pela graça. A meta, segundo a fonte, é construir um alicerce bem sólido que nos sustenta quando vêm as tempestades da vida. E esse alicerce se faz com oração, com formação, com sacramentos, com esse cultivo interior. Não se constrói um alicerce abraçando a incerteza ou se expondo desnecessariamente ao que pode nos enfraquecer. Primeiro, você se fortalece na retaguarda. Depois, você avança para a linha de frente. É uma questão de estratégia espiritual. Esse seu argumento é forte, mas ele não ignora que, muitas vezes, a própria crise é o catalisador da fé. Que o alicerce, na verdade, é construído durante a tempestade, e não antes.
Pense no exemplo daquele pai desesperado do Evangelho, a quem Jesus diz: tudo é possível para aquele que crê. A fé daquele homem não nasceu de uma formação prévia ou de um ambiente protegido. Ela nasceu ali, no limite da razão, no confronto direto com a dor insuportável e com o impossível. As tempestades que o texto menciona não são apenas algo a suportar com uma estrutura previamente construída. Elas são o próprio ambiente onde a fé prova seu valor real e se aprofunda de uma maneira que a calmaria jamais permitiria. Mas mesmo esse pai, no auge do desespero, se volta para a única fonte de esperança. Ele não se volta para o debate ou para a dúvida em si. Ele grita: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. Ele reconhece a fraqueza dele e pede a cura. Ele não exalta. A vulnerabilidade dele o leva a Cristo, não o afasta. A crise o leva a buscar o tesouro, não a questionar o valor dele. Exato, mas ele só chega a esse ponto porque foi até o limite, porque a vida o encurralou. Uma fé que nunca foi testada por uma tempestade real é uma fé que, na verdade, não se conhece. Ela pode ser uma mera adesão intelectual a um conjunto de doutrinas, uma tradição cultural, mas não uma confiança vital, uma entrega de todo ser. A vulnerabilidade não é apenas um momento de pedir ajuda. Ele é o terreno fértil onde a fé genuína, aquela que move montanhas, pode finalmente brotar. Talvez o maior ladrão da fé seja uma vida sem desafios que nos convença de que não precisamos dela. E isso nos leva, inevitavelmente, ao exemplo máximo. Nosso modelo de fé é Maria. E aqui eu volto ao cerne do meu argumento, que a fonte descreve de forma tão bela. A vida dela foi marcada pelo sim de confiança total, pelo silêncio sereno e pela fidelidade total. Ela não confrontou os poderes do mundo com discursos, não debateu com a cultura de seu tempo. A força dela residia na sua entrega, na sua capacidade de guardar todas as coisas em seu coração. E no momento culminante, no Calvário, o texto diz que ela consentiu com amor naquele sacrifício. Isso é a força de uma fé que se submete à vontade divina, que encontra sua fortaleza inabalável não no confronto externo, mas na união interna e silenciosa com Deus. É a fé como um santuário interior. Essa é uma leitura poderosíssima de Maria, e eu a respeito profundamente. Mas eu proponho outra, que não a contradiz, mas a completa. A vida de Maria não foi um refúgio sereno. Foi uma sucessão de confrontos com a realidade mais dura que se pode imaginar. Pense nisso por um instante. A suspeita da gravidez dela numa sociedade que apedrejava adúlteras, a pobreza do nascimento do filho numa manjedoura, a fuga para o Egito como refugiada política, a perseguição de Herodes e, finalmente, a dor que nenhuma mãe deveria sentir, a dor inimaginável de ver o próprio filho ser torturado e executado publicamente na cruz. Ela não estava isolada da dor do mundo, ela estava no epicentro do terremoto da história. Mas a reação dela a tudo isso foi o recolhimento, a confiança. Ato de fé passiva ou protegida. É talvez o ato de fé mais engajado, mais corajoso e mais brutalmente testado de toda a história humana. É uma fé que encara a escuridão absoluta, o aparente silêncio de Deus, a vitória do mal. E não se quebra. É a fé que se prova não numa estufa, mas no vale da sombra da morte. A fé de Maria não foi um tesouro guardado num cofre. Foi uma espada forjada no fogo da dor e mantida firme na hora mais escura. Ela não se escondeu da tempestade. Ela ficou de pé no olho do furacão. Bom, eu retorno então à minha posição inicial e saio reforçado por essa discussão. A fé, por sua natureza de dom divino, exige sim cuidado, cultivo e proteção ativa. A reflexão que a gente analisou não propõe uma fuga covarde do mundo, mas oferece um guia prático e sábio para nutrir essa chama. Proteger o tesouro não significa enterrá-lo para sempre e esquecê-lo. Significa mantê-lo polido, seguro, íntegro, para que, quando chegar a hora de usá-lo, de testemunhá-lo ou de enfrentar a provação, ele esteja em sua plenitude. A promessa de Cristo de nos reconhecer diante do Pai está intrinsecamente ligada à nossa fidelidade em confessá-lo aqui na terra, o que pressupõe,
Antes de tudo, guardar a integridade dessa mesma fé que professamos. E a nossa conversa reforça a minha convicção de que a fé se parece mais como um músculo do que com uma joia. O músculo atrofia sem exercício e se fortalece justamente sob tensão e resistência. Os exemplos do Evangelho, tão bem destacados pela fonte, mostram uma fé ativa, que se arrisca, que sai de si e se engaja com o mundo. Reconhecer nossa vulnerabilidade e enfrentar os desafios não é um sinal de fraqueza, mas talvez seja o caminho mais autêntico para que a fé cresça e se torne, de fato, capaz de, como diz a promessa, mover as montanhas de nossas vidas. A proteção excessiva pode ser, no fim, a sua própria asfixia. Fica evidente que a gente está diante de duas dimensões essenciais e talvez inseparáveis da vida de fé: o recolhimento que a nutre e o engajamento que a desafia. Não parece haver uma resposta simples que anule um dos lados. Pensar para dar testemunho no meio da tempestade. No entanto, o nosso diálogo me leva a uma última provocação. Talvez a própria distinção seja um pouco artificial. Talvez a tensão real não seja entre guardar e engajar, mas em reconhecer que no mundo de hoje, o próprio ato de se engajar com seriedade, de amar, de servir, de buscar a verdade em meio ao caos, seja a forma mais eficaz de guardar a fé. É o que a torna resiliente, viva e digna de ser guardada. Uma fé que não sobrevive ao contato com o mundo, talvez nunca tenha sido um abrigo de verdade. E essa reflexão que o material do Solitude Divina nos proporcionou é um excelente ponto de partida para que cada um continue a aprofundar essa jornada. Nossa, muito bom nosso debate, hein? Conta aí pra mim. Fui produtivo para você? Qual argumento mexeu mais contigo? Escreva no comentário qual foi o melhor argumento. Se gostou, curte e compartilhe o nosso canal. Vamos espalhar essa semente da verdade em todos os cantos. Até a próxima e fique com Deus. No silêncio, a presença na alma, Jesus. Solitude divina.